Olá, seja bem-vindo ao Resenha Podcast, o programa que trata de temas pesados de forma leve, como uma resenha. As mulheres conquistaram o direito ao voto 92 anos atrás. Na mesma década, em 1930, a Revolução Industrial marcou o ingresso das mulheres no mercado de trabalho. Hoje, celebramos muitas conquistas, mas debatemos alguns desafios ainda não superados. Nós vamos falar hoje sobre o protagonismo da mulher na nossa sociedade e para falar sobre esse assunto conosco, nós convidamos a vereadora Vivi da Rádio, também a delegada seccional Júnia Leme e a vereadora trouxe como convidada a médica ginecologista Daniela Paiva. Sejam muito bem-vindas, obrigada por aceitar o nosso convite. E eu já começo com uma pergunta. Quando a gente fala em crescimento profissional, em ascensão na carreira, quais são os principais desafios? Quem responde? Quem começa? Doutora, por gentileza. Na verdade, a mulher é muito cobrada, né? E nós precisamos sempre ter muito mais atenção em tudo. A gente sempre precisa demonstrar uma capacidade maior de gerir o nosso trabalho. E, quer queira, quer não, a gente é cobrada como mulher também, né? A gente tem que ter, fisicamente, a gente tem que manter uma linha, tem que estar arrumada, é cobrada como a beleza da mulher, porque ela é muito cobrada. É cobrada na situação familiar, porque familiar a gente também tem ali em casa várias questões. Então, a mulher, ela se lançou no mercado de trabalho, mas, assim, conquistando também com desafios muito grandes. Só que a gente está dando conta. A gente está demonstrando que a gente pode ocupar esse espaço. Uhum. E você, vereadora? Eu acho um grande desafio, né, na política. Se você vê bem, nós temos 19 vereadores na casa e 3 mulheres apenas. A gente sente ainda um preconceito da sociedade no quesito mais mulheres na política. E eu falo com toda a certeza do mundo, são as mais atuantes, são as mais responsáveis, são as que participam de tudo, são as que são resolutivas. A mulher é impressionante. Deus não deu o dom para a mulher para ter um filho. Minha ginecologista obstetra está aqui. Porque sabe que quem vai desenrolar a missão de fazer várias coisas ao mesmo tempo é a mulher. E a gente usa isso em todas as áreas que a gente atua. Na política, eu tenho o dom, às vezes, de estar resolvendo, dando um mamar para minha neném, ao mesmo tempo eu estou resolvendo um problema público, eu já estou passando o pé no carrinho, já estou... são várias coisas. Então, é um desafio grande que acaba trazendo aí uma carga de estresse maior também, aonde eu gosto de discutir muito a falta de política pública direcionada ao emocional da mulher. Uhum. E para a senhora, doutora, como que é essa impressão também no seu consultório, no atendimento às mulheres, essa pressão, esse acúmulo de funções? Sim. Tanto é que antigamente as mulheres eram minoria na faculdade de medicina. Você entrava numa faculdade de medicina, uma turma de 70 tinha 7 mulheres, 10%. Hoje em dia as mulheres ultrapassaram 50%. Tem mais médicas se formando do que os médicos. As mulheres acabam que estão dominando, né? Estão tomando o espaço delas e mais um pouco. Eu sendo ginecologista e obstetra, eu lido com as mulheres todos os dias, o tempo todo. E a gente vive, como a delegada falou, a gente faz papel de mãe em casa, a gente tem nossos filhos, a gente faz papel de esposa, nosso marido, nossos pais, nossa família e nossa profissão, nossas pacientes. A gente vai para o hospital, vai para o consultório, vai para o posto e a gente consegue desenrolar tudo com bastante organização, né, com bastante foco. E amor. E amor. Acima de tudo. E amor. E como que a gente consegue lidar com tudo isso? Vou dar um exemplo aqui. Um homem, quando ele sai para trabalhar e ele trabalha pesado, está muito cansado, ele volta para casa e ele se dá o luxo de descansar. Ele vai para frente da televisão com o controle na mão. E a mulher, ela chega em casa e faz um terceiro turno, né? São 3 turnos. É um turno ou um tour? Como que é? A sociedade ainda cobra que sejam as mulheres a lidar com essas obrigações familiares dentro de casa?
Infelizmente, sim. Eu vejo isso no meu consultório todos os dias. Elas falam, doutora, eu tenho queda de libido, mas veja bem, eu acordo cedo, arrumo o lanche das crianças, deixo as crianças na escola, vou trabalhar, trabalho o dia inteiro. Quando eu chego, tenho casa para arrumar, a janta para fazer, roupa para lavar, o meu marido senta lá e coloca as perninhas para cima para assistir televisão, jogar videogame. Como que à noite? À noite eu quero deitar e desmontar. Eu não tenho vontade de fazer nada, eu quero descansar, eu deito morta, eu já deito dormindo. Como é que faz? Daí eu vejo que isso tem um impacto muito grande na vida das mulheres, porque a mulher ainda é cobrada. Em vez de chegar em casa e dividir o serviço, acaba que as mulheres ficam mais sobrecarregadas. Elas fazem o terceiro turno, sistematicamente. E é difícil delegar, né? Essas funções, essas atribuições também para o outro. A mulher tende também a pegar para si todas essas responsabilidades? Como que vocês veem isso? Eu, como estou no momento mãe solo, eu tenho que assumir tudo mesmo. Então, eu acordo de manhã, eu vou para academia, faço o meu treino, volto, começo a correria, eu não consigo nem parar de suar da academia. Porque daí é acordar a Manuela, arrumar a Manuela, e a criança que ela briga para pôr uniforme, lanche, e arruma tudo, vai para a escola. Eu tenho duas alegrias no dia. Uma na hora que eu deixo ela na escola e outra quando eu busco, que eu já estou com saudade. Depois, durante o dia, a política, né, ela é consumidora. Eu entrei hoje na Câmara aqui gritando, brava, nervosa com a saúde do município, e eu surto. Graças a Deus que eu ponho tudo para fora. E passa aquele dia de estresse, aquela carga pesada, aquela cobrança, todo mundo pedindo tudo, o povo desesperado, passando necessidade. Aí você volta, pega a criança na escola e volta e não para, o telefone não para, meu telefone não para. Ao mesmo tempo que eu estou pondo a roupa para bater, ao mesmo tempo que eu estou lavando a louça, ao mesmo tempo que eu estou fazendo janta, eu estou com o telefone aqui, não sei como é que eu não estou com um problema ainda no pescoço, para usar as duas mãos, e a criança falando. Tem hora que você tem um surto, né? Tem hora que ela começa a perguntar as coisas, eu dá um grito, mas fica tudo bem, passa. E aí eu zero meu telefone na hora de dormir, durmo tarde, porque eu zero as minhas mensagens. E quando eu acordo, eu tenho mais 70 pedidos na madrugada do celular que ficou mudo. Mas isso acaba acarretando uma carga de estresse na gente, é natural. Mas a gente tem que nos cuidar. Como a doutora colocou aqui no começo, eu acho que a mulher cuidar da aparência dela, ela fazer uma academia, ela ter esse tempo para ela. E o marido, no caso de quem está com o marido, contribuir com isso, ele vai trazer, né, o estado de libido, o estado de alegria, o emocional para amparar a mulher. Mas não é fácil para a gente. A carga de estresse é muito pesada, porque realmente a nossa missão é muito maior do que do homem. Eu acredito, assim, que a gente tenha que entrar num processo de conscientização, tá? Eu sempre digo o seguinte: nós, mulheres, criamos os homens, como criamos nossas filhas. É complexo criar filhos, né? Muito. Eu tenho duas, uma minha faleceu, mas, enfim, é complexo, não vem com bula, né? Para a gente criar nossos filhos. Mas a gente tentar passar para as nossas filhas uma situação de autoestima, sabe? Para que elas não se submetam a relacionamentos abusivos. E a questão do homem, que não é ele ser submisso. Eu acho que a questão não é nem delegar, é caminhar junto, né? É esse homem saber que ele necessita, que a gente está no século XXI, que a questão capitalista do todo, ambos têm que trabalhar fora para manter uma casa, pagar a escola de filhos, e ambos precisam dividir questões. Então, isso é uma questão de conscientização, tá? Que é um todo, que eu acho que deveria entrar realmente como matéria desde o da pré-escola, sabe? A divisão de tarefas, Perfeito. A colaboração, sabe? O que eu não consigo ficar parada quando eu vejo um outro sobrecarregado. É meu isso. Então, o outro, né? Assim, como que consegue? Então, essas questões e a gente perceber o nosso papel na sociedade, quanto na criação desses filhos. Porque, na verdade, a mulher também está num processo de retirar uma crosta machista, do dedo apontado para outra e da criação dos filhos. Eu acho que isso tudo é um processo social
e que a gente tem que, de alguma forma, parabenizo o podcast de vocês por estar trazendo essas questões e tenho certeza que colaborar com os ouvintes e as mulheres ouvintes, de alguma forma, a gente levar esse processo de conscientização. E vamos começar inspirando um pouco também os nossos telespectadores, as pessoas que nos acompanharem. Eu quero saber, conhecer um pouco mais quem são vocês, como vocês começaram na carreira, até chegarem onde estão hoje, que são motivo de orgulho, de inspiração para todas nós. Vai, Dani. Desde pequenininha, quando eu tinha 5 anos, eu já tinha resolvido, falava para minha mãe, eu vou ser médica, eu vou ser médica, eu vou ser médica. Eu não sabia que era obstetra, eu falava que eu ia ser médica que tirava os neném da barriga da mãe. Daí, em seguida, eu sempre fui boa aluna, eu sempre fiz questão de ser muito boa aluna para passar no vestibular. Eu fiz na Universidade Federal de Juiz de Fora, eu estudei lá os 6 anos, depois eu fiz residência médica aqui em Taubaté, os 3 anos, tirei o título de especialista. E assim foi, a vida inteira. Sempre fui estudiosa, sempre gostei de estudar e sempre amei muito e continuo amando ainda mais o que eu faço. E a senhora, vereadora? Faz com amor, hein? Eu sou fã dela. Eu comecei como radialista há 27 anos, sempre gostei do rádio. E eis que, por conta do nome na cidade, o conceito que eu construí em 20 anos, eu fui convidada, né, a compor aí o quadro de Mulheres na Política. Fiz 2012, fiquei de suplente. 2016 eu dobrei de voto e ganhei. 2020 agora eu aumentei mais ainda na pandemia, grávida. Fiz campanha na rua de barrigão, né, Dani? Nossa. A Dani brigando comigo porque era pandemia, mas eu falei, sinto muito, te amo, doutora, mas eu vou. Passei de 2.000 votos e fui eleita. E tô aqui hoje desempenhando, apareço nas pesquisas aí para prefeita, sem me colocar à disposição. Eu acho que isso é um voto de confiança da população no meu trabalho, porque, como eu falei, a mulher, tudo que ela faz, ela se dedica demais. A gente se joga de corpo e alma, né? Às vezes a gente tem problema no relacionamento do homem virar pra gente e falar assim, calma, você é muito emocionada. Eu passo por isso. Você é muito emocionada, você empolga. O homem não sabe, ele não entende as emoções da mulher. Com a gente não existe meio termo. A gente se joga por inteiro no que a gente faz. E principalmente na profissão. Olha como é que nós somos como mãe. Olha como é que nós somos como mulher, como esposa. E a gente briga porque muitas das vezes não tem reciprocidade, não tem o reconhecimento da família ou até mesmo da sociedade no quanto a gente desempenha o nosso trabalho. E a gente sofre, a gente se frustra, né? Eu tenho relacionamentos que falam, você tem que agir com a razão, não com a emoção. Eu falei, então você está com a pessoa errada. Eu sou pura emoção e não vou mudar. E nós, mulheres, hoje, tomando nosso espaço e sendo empoderada, até provoco aqui a doutora depois, para ela até contar para a gente, né, que me causa uma curiosidade, de como a gente conseguir ser feminina numa posição que nos exige ser masculina. A política é assim, a polícia é assim. A doutora Daniela, ela consegue ser feminina na profissão dela. A gente, se for feminina aqui, eu tomo um cambau aqui dentro, até eu falo por dentro da Câmara mesmo, na sociedade, na rua. E ela, como polícia, fico até curiosa de saber como a gente conseguir administrar. Eu faço terapia para eu conseguir ser feminina. Se deixar, eu boto bomba em tudo. Ela também, tá vendo? Porque a sociedade nos força a nos posicionar em defesa, em proteção a nós mesmas. Porque nós somos sexo frágil. E se a gente não criar uma força de onde não existe, a gente vai ser deixada para trás. Então, mulheres empoderadas hoje sofrem muito. Sofrem na casa, sofrem com a família, sofrem com o relacionamento e sofrem na nossa profissão. Doutora? Bom, assim, na polícia eu entrei, né? Eram poucas delegadas na época. Hoje já existem mais concursadas. E foi um processo, né? Tudo é um processo. Logo no início eu falei, ouvi a seguinte frase. Pelo menos você não é de pelúcia. Eu falei, o que é pelúcia, né? É aquela delegada que fica lá, que só ocupa espaço. Agora hoje mudou, é Nutella. É Nutella? É Nutella hoje em dia. Nutella de pelúcia foi para Nutella, pelo menos. Eu ia fazer uma brincadeira, mas tudo bem. Mas daí, o que acontece? A gente vai amadurecendo. E a gente vai percebendo que o homem tem a sua forma de manifestação e a mulher a sua forma de manifestação. E quando a gente quer se inibir da nossa forma, a gente vai adoecendo.
Então, a gente tem que ser o que nós somos, da forma que nós somos e ocupando o nosso espaço. Lógico que com sabedoria, com colocação, mas nós somos mulheres. E o espaço, eu acredito que em todos os espaços está faltando o quê? Humanização. Perfeito. Porque nós estamos com seres extremamente técnicos, só que sem a humanização. E o ser humano está carente disso. Então, na minha instituição, a gente trabalha com o público interno e externo, e as pessoas vão ficando, às vezes, uma palavra de reconhecimento daquela pessoa, enxergar que aquela pessoa não está bem. A gente, infelizmente, entra num processo limitado, né? Limitado dentro do nosso âmbito de atuação, com as nossas limitações dos nossos órgãos. Mas a gente enxergar aquele ser humano. E isso é um poder que a mulher tem. E a mulher não desiste. A mulher, ela consegue, né, trazer dentro dela uma outra vida. Isso não é para qualquer um, não. Desculpa os homens. A gente ama vocês são maravilhosos. E sejam vocês. A gente tem agora uma pergunta do Grandão aqui, que são dúvidas dos nossos telespectadores. Vai lá, Grandão. Quando a mulher chega numa posição dessa de chefia, de poder, existe uma certa resistência dos subordinados, tanto homens quanto mulheres? Doutora, por favor, responde primeiro. A gente lida com pessoas. E quando a gente lida com pessoas e com muitas pessoas, nós temos seres humanos de toda forma. Então, nós temos pessoas que acatam perfeitamente e tem pessoas que, por conta de um processo de criação familiar e tudo mais, têm uma certa resistência. Mas existe um pé atrás de... a senhora, por exemplo, chegou numa posição de liderança, coordenando equipes, pessoas, de talvez... E muitos homens, né? Talvez essa pessoa não tenha capacidade de liderança por ser uma mulher. Existe essa desconfiança? Esse preconceito? Na verdade, assim, é o que eu digo. A gente trabalha com pessoas e pessoas são seres de diversos tipos, né? Mas, olha, na minha carreira eu trabalhei em todos os segmentos da Polícia Civil. Plantão, fui delegada de município pequeno, de município grande, de tudo. Trabalhei com delegacia aqui só com homens, que foi em São José dos Campos, na DEIC. E eu tive o respeito. Então, assim, mais falar que talvez alguém tenha internamente, tem. Porque é um processo de criação, mas que tudo transcorreu bem, porque até o momento, né, deu certo que eu cheguei aqui. E eu agradeço, assim, sinceramente, eu adoro trabalhar com homens. Gosto. Eu também. Sabe? Eu acho bom, não tenho problema nenhum trabalhar com homens ou trabalhar com mulheres, não tenho problema com isso. Mas gostei muito de trabalhar com homens. Eles sempre tiveram respeito, me tratam até com deferência, assim, e não tenha para ver. Então, assim, eu não tenho o que reclamar, mas eu digo o seguinte, que se houver questões internas, de criação e tudo mais, por isso que eu falo. Problema a gente vai ter mesmo em tudo, né? Em todas as áreas a gente vai ter, mas a gente demonstra para que veio, né? Demonstra, ocupando os nossos espaços e cada dia mais mulheres em espaços de comando. Nós temos, por exemplo, uma comandante da Polícia Militar no Litoral Norte, que assumiu ali. Então, quer dizer, ela comanda a grande maioria em homens. E ela está fazendo um trabalho maravilhoso. Então, a gente pega esses exemplos, a gente está chegando lá. Agora, vereadora, a senhora falou na questão de ser interpretada como uma mulher emocional. E isso acontece se você é mais firme, mais incisiva na sua opinião, ou se você quer ser ouvida, muitas vezes você é encarada como emocional, como louca, surtada, tá de TPM. A senhora já lidou com situações como essa? Eu lido com situações, eu sou muito emocionada, né? Eu falo com o coração.
Muita gente fala assim, Vivi, eu gosto de você porque o jeito que você fala não dá vontade de parar de te ouvir. Eu falo com o coração, eu falo com a alma, eu não sei fazer discurso político decorado. Vocês acompanham aqui na TV Câmara o meu trabalho. Eu falo o que está tendo no meu coração e às vezes eu até erro e sou condenada. Né? Eu lembro no primeiro mandato, quando eu entrei e fiz uma fala, o cidadão do bem está desarmado e os vagabundos estão com arma. Tem que armar a população. Quando eu falei isso, eu saí em capa dos jornais sendo quarteirizada, criticada, dada como louca. Como é que vai liberar arma para todo mundo? As pessoas não tiveram entendimento que para chegar no ponto de ter uma arma na mão, né? A doutora sabe. O cara tem que ser quase perfeito. Acho que nem pé chato pode ter. Mas as pessoas não têm esse entendimento. Mas dependendo do jeito que a gente fala na emoção, a gente é condenada por isso. Eu trabalhei 3 anos como bandeirinha de futebol em Taubaté. No esporte amador. Ali você vê o preconceito de muito perto. De pessoas chegarem, vai pra cozinha, vai pilotar fogão, tá fazendo o que aqui? Mas assim, é descarado o machismo num campo de futebol. E eu desenrolava a missão tranquilamente. Tinha que bandeirar, tinha que impedir jogo, tinha que encarar. Até apanhar, eu já apanhei em jogo. Mas lá você vê realmente que a gente vive, sim, um mundo machista. Na política, eu acho que eu busquei o meu posicionamento, como a doutora colocou aqui, do respeito. Né? Eu entrei nessa casa, tinha muitos homens e poucas mulheres, e eu tive que me proteger e me posicionar de maneira forte, firme e falar a língua deles. Tem hora que eu falo, gente do céu, eu tô parecendo um homem. Tem hora que eu mudo a emoção para a razão de uma maneira absurda. A gente aprende a lidar. Mas eu não quero nunca perder essa feminilidade minha, né? Eu quero ser feminina sempre. Eu faço terapia para eu não perder isso, porque se deixar com toda essa missão, eu sou a dona do lar, eu sou a dona do filho, eu sou a dona do gabinete, eu sou a dona dos problemas de Taubaté. Se deixar, a gente se perde do nosso lado feminino, que é um dom de Deus, que é a coisa mais... Como é bom ser mulher. Mas você não vai perder nunca, que você é muito amorosa, Vivi. É, né? Nunca. Tô aprendendo com você. Daniela, o ser silenciada adoece a mulher? Adoece muito. Tudo que você internaliza, a gente percebe, aparece doença de pele, aparece em vários tipos de tumores no corpo. Se a pessoa absorve tudo aquilo, coloca para dentro e não coloca para fora, aparece tudo em forma de patologias de uma forma geral, no corpo inteiro. O quanto a senhora tem encontrado mulheres, essencialmente, que estão feridas psicologicamente, emocionalmente e que estão demonstrando tudo isso de forma física? No dia a dia, todos os dias, conforme você vai atendendo, pelo menos 30% de queixa de mulheres que estão machucadas por dentro, que desenvolvem as doenças psicossomáticas, se aparecem. É muito, muito, muito comum. Hoje em dia, muitas das pessoas, dependendo do tipo de personalidade, elas absorvem aquilo tudo, não colocam para fora, não falam o que estão sentindo, não falam o que estão sofrendo, não procuram ajuda. Daí começa a aparecer as patologias. Doutora, eu tenho uma dúvida, eu posso contribuir? Claro. Violência sexual, você como ginecologista, ainda tem muitas? Ainda existe muito. Doutora também pode contribuir? É muito mais comum do que a gente imagina. Muitas queixas, e muitas delas não procuram ajuda. Porque às vezes, como a doutora colocou, você não tem mais libido e você quer fazer seu papel de mulher pro seu marido, não procurar outra, né? Isso. E você se sujeita emocionalmente. Isso é uma violência sexual. Sim. Você se sujeita a algo que você não está com vontade, não tem ânimo, não tem coragem, como foi colocado por você mesma. Como é que é isso no dia a dia? Porque você não é só a ginecologista, você acaba sendo a psicóloga também. Inclusive há o estupro conjugal, né? Exato. Como é que é? É comum? É muito comum, muito mais comum do que a gente imagina. Porque essa queixa de queda de libido é uma coisa que vem aumentando muito. E as mulheres, elas querem ser perfeitas, elas querem ser profissionais boas, mães boas e esposas boas. E dentro dessas esposas boas, a parte muito importante, principalmente para o homem, é a parte sexual. Muitas vezes elas não estão nem com vontade, não estão nem com nada e acabam cedendo para poder agradar o parceiro. Fazer o papel, né? Exatamente. E chega isso na delegacia, doutora? Então, na verdade, Não, o que à acontece? vontade, a conversa é nossa. É o bate-papo. Na verdade, também, eu fui coordenadora das DBMs o ano passado, do nosso Vale do Paraíba Delegacia da Litoral Mulher, Norte. né? Coordenando.
E sempre foi paralelo a todos os meus trabalhos, sempre eu trabalhei com violência doméstica de alguma forma. Então, a gente vê o seguinte, acompanhando os estatísticos. Quando falam, nossa, aumentou o número de violência doméstica e de estupros. Estou falando em termos de delegacia. Eu não acredito que esse número tenha aumentado. Eu acredito que aumentou a credibilidade das vítimas em fazer o registro. Perfeito. Porque isso sempre aconteceu. Então, assim, eu não posso comparar a violência doméstica e o estupro com o aumento de roubos, tá? Porque são modalidades totalmente diferentes e essa situação da vítima denunciar e fazer o registro é a credibilidade dela na instituição Polícia Civil e nela vendo que ela precisa denunciar. Enquanto sociedade também, né? Sim. Porque a gente vê que casos como esse são sempre muito questionados, que a culpa continua sendo da mulher. Na verdade, eu acredito que a gente esteja nesse processo de não revitimizar a vítima, né? Várias situações foram sancionadas em termos de leis para proteção dessa mulher na própria apuração desses crimes. Mas que lá atrás nós temos várias guerreiras, que para que isso aconteça, elas se deram a cara para bater lá atrás. Pra Então, chegar aqui, são né? as nossas heroínas lá de trás. Isso. Perfeito. Né? Então, a gente, assim, quando a gente fala da Lei Maria da Penha, eu falo o seguinte, em todo lugar que eu comento sobre essa lei, eu falo, nós temos que ter muito respeito, tratar essa lei com carinho, com as vítimas mesmo, as vítimas terem, assim, saberem do peso dessa lei, sabe? Que nós temos seres humanos, algumas vão lá denunciar de raiva do homem também. Então, assim, a gente percebe, a gente tenta levar a razoabilidade para essa pessoa, porque a gente percebe, né, no atendimento. Por quê? Para essa lei ser sancionada, ela teve um processo muito grande lá atrás. Teve que ter o envolvimento da OEA, cobrando e punindo o governo brasileiro por não ter uma lei específica na violência de gênero. Inclusive, a senhora participou da elaboração dessa lei, dos estudos? Na verdade, é isso que eu digo, né? Porque a Lei Maria da Penha, ela é considerada a lei mais democrática do Brasil. Por quê? Porque quando o governo federal foi cobrado e punido por não haver uma lei nessa área específica, o governo, então, resolveu, ele chamou para uma conversa e ver e análise dos problemas e com vários segmentos da sociedade civil e órgãos governamentais. E daí eu tive o privilégio de participar disso tudo como delegada de polícia, com várias outras delegadas do Brasil, né? Então, a gente vê que foi muito difícil. Comentou aí no início da abertura sobre a situação do voto e tudo, mas lá atrás a gente teve movimentos de quem ama não mata. Teve, assim, várias pessoas que se puseram numa situação de exposição, que na época era complicado, para que essa lei chegasse aqui agora. Então, a mudança social em todos os sentidos é um processo. Então, enfim, eu até me perdi na Eu queria fazer um complemento na fala dela, se você me permite, Claro. entrando agora com políticas públicas. É muito bacana todo esse trabalho, toda essa idealização, né, da Maria da Penha, o respeito com que a doutora trata a lei, o respeito com que eles fazem o trabalho dele em cima de um projeto contra a violência à mulher, mas aí eu vou entrar na minha parte de falta de políticas públicas, doutora. Eu discuto muito isso aqui na audiência pública na Câmara. É uma bandeira que eu comprei. A mulher, ela vai até a delegacia e ela é orientada, ela faz o acesso à prefeitura municipal, né? Encaminha a mulher à casa de proteção, seus filhos. Quando chega lá, ela pode ficar só 3 meses. Cadê a política pública que oferece a ela depois um emprego, uma casa e uma escola próxima?
Depois de 3 meses, deu tempo, ela tem que voltar para o agressor, doutora. Porque ela não trabalha, porque ela não sabe o que fazer, para onde ir. Daqui a pouco essa mulher está batendo novamente na porta da senhora na delegacia com o mesmo problema, a reincidência do problema, porque falta política pública no nosso Brasil direcionada a essas mulheres que sofrem agressão. Você vê que a polícia faz um trabalho lindo, mas a gestão pública, a política pública, ela tem que funcionar e ela não funciona no nosso Brasil. Então, eu queria só deixar isso colocado para vocês. A dependência financeira é um dos principais ou o principal motivo pelo retorno de uma vítima com seu agressor? Na verdade, eu falo que empoderamento é a mulher ter a sua independência financeira, né? Porque nós temos várias que não têm, a grande maioria não tem. Então, quando a gente fala esse projeto que nós participamos, que é o Núcleo de Orientação às Vítimas de Violência Doméstica, a gente também foi nesses municípios que não tinha delegacia da mulher e falamos sobre a importância do trabalho em rede, né? Num primeiro momento, identificar o que aquele município tem para oferecer e fazer o caminho da rede, né? E no meio dessa rede, a gente sempre bate a questão da capacitação dessa mulher. Perfeito. Só que, ao mesmo tempo, a gente percebe o seguinte, que muitas das mulheres não participam dessa capacitação técnica, que é alguns cursos que já existem em alguns municípios que nós passamos, que é de manicure, enfim, vários que dariam um pontapé inicial. Só que essa mulher, ela tá, assim, como ser humano, ela precisa ser reconstruída. Então, muitas vezes, para ela participar desses processos de capacitação, primeiro a gente precisa reconstituir esse ser humano como ser humano, que é a situação com os psicólogos. Sim, que também falta. Porque, na verdade, quando uma pessoa passou diversos anos sendo humilhada, espizinhada, tendo que engolir, que até tem a situação da tireoide, que eles falam, né? Que é de tanto engolir tanta coisa, né? Que eu tenho problema de tireoide. Então, eu fui atrás disso também. De engolir né? muita coisa. De engolir Você vê que uma muita delegada engole muita coisa, imagina a gente, gente. A gente, né, lá atrás, né, todo o que eu digo, né, um processo, não hoje, né, mas lá, né, aquela menininha que fez direito, que prestou concurso, que começou a querer ter um espaço. Então, a gente tem todo esse processo. Enfim, daí, o que acontece? Nós precisamos investir muito no emocional dessa mulher. Perfeito. Porque, desculpa falar demais, se me deixa falar, eu falo demais. Isso é importante. Que eu sempre bato que a violência doméstica, ela é uma questão de saúde pública. Por quê? Se você for analisar crianças, adolescentes que vivem num ambiente de violência doméstica, eles não querem ficar ali dentro. Porque ali eles são massacrados. Então, eles vão para a rua. Quem que vai adotar esse povo na rua? O que não presta. Então, assim, é uma questão que a gente tem que ter um olhar muito grande. Tem muitos efeitos, né? E eu quero entender como a Lei Maria da Penha acontece, a efetividade dessa lei aqui no município. Quero que a senhora, como vereadora, explique para a gente como está sendo a efetividade, como a guarda também participa de tudo isso, mas gostaria que a senhora contribuísse também, porque muitas vezes o atendimento dessa vítima começa num posto de saúde, né? E a senhora já teve alguma situação de atendimento a uma vítima e precisou fazer uma orientação, fazer um encaminhamento, dizer para ela o que ela precisa, né? Porque talvez falte também um pouco de informação para essas mulheres? Falta acolhimento, falta informação. Aqui em Taubaté, no Hospital Universitário de Taubaté, tem um ambulatório próprio para isso, para acolher as mulheres vítimas de violência sexual, de violência doméstica. No próprio Hospital Escola, que está quase morrendo, aliás. Quase né, morrendo. Lá a gente tem um ambulatório específico para isso. Às vezes acontece de chegar num consultório, de chegar no posto de saúde, um caso de uma vítima dessa, que a gente faz o acolhimento, faz orientações iniciais e encaminha para um ambulatório especializado para tomar as devidas providências. Mas isso é muito comum de acontecer, sim. Eu, como madrinha do Projeto Maria da Penha, quando nós fizemos
Até mesmo tivemos o apoio aí das promotoras populares legais, né? Promotoras legais populares. Eu apoiei o projeto. Nós tínhamos aí 5, 6 viaturas que atendia essas famílias com o botão de pânico, com o próprio aplicativo no celular, que era só encostar o dedinho no aplicativo e já acionava. E tudo isso, infelizmente, se perdeu, tá? Hoje a gente tem uma viatura, um grupo apenas, e a gente sabe que o número de violência à mulher é grande em Taubaté. A doutora está chegando agora, depois a senhora vai passando dados para me atualizar. E eu cobro muito do poder público, da Secretaria de Segurança Pública, esse olhar, né? Porque é um momento muito delicado. Eu recebo várias munícipes que de noite elas me ligam e falam: o que eu faço? Eu fui violentada. E elas culpam, elas inclusive cobram que a delegacia não está aberta à noite da mulher, que também é algo que eu venho cobrando através do requerimento e aos finais de semana. Eu fiz até uma fala, doutora, eu falei: cuidado o horário que vocês vão entrar numa com o marido. Eu fiz uma fala em tribuna. Cuidado que a hora que vocês vão brigar. À noite, fim de semana, não entra numa, porque a delegacia vai estar fechada. Isso é uma coisa que eu também cobro e que eu me preocupo, mas eu volto a dizer: nada adianta chegar até a delegacia, a gente abrir a delegacia no fim de semana e depois não ter acolhimento dessa mulher. Então, isso acontece constantemente e hoje eu dou uma nota muito baixa para o município de Taubaté no quesito acolhimento à mulher violentada. Na verdade, aqui no município... Eu digo de gestão pública, tá? Da prefeitura. Aqui, na verdade, em Taubaté, a gente tem a bênção de ter a doutora Elisângela. Muito boa. Que tem diversas frentes, inclusive sociais, Sim. né? E projetos, até para elevação de autoestima de vítimas. Então, são projetos maravilhosos. Ela participa com a gente aqui. Sim, ela é maravilhosa. Agora, quanto à situação da DDM noturna, nós temos um projeto com o nosso diretor, que é o Dr. Múcio, que ele vai entrar com uma situação que é cabível dentro da nossa situação de números de funcionários. Só lembrando Tá? que eles respondem ao Estado, tá? Se fosse por conta da polícia, tenho certeza que já estaria tudo aberto. Mas vocês seguem a norma do Estado, né? Vocês respondem ao governador. Na verdade, não só isso, né? Porque nós estamos com um número bem exímio de funcionários. Verdade. Então, a questão não é abrir ou não abrir. A questão é ser compatível com uma realidade. Perfeito. E dentro dessa realidade, já tem estudos do meu diretor atual, que é o Dr. Múcio. Ele tem projetos maravilhosos, utilizando a tecnologia a nosso favor, tá? Então, isso vai entrar em ação para suprir essa lacuna. Hoje, uma mulher delegada da seccional, que a gente sabe que a delegacia funciona 24 horas, isso vai facilitar um pouco mais o olhar para esse acolhimento, estando a senhora à frente. Na verdade, assim, quanto plantão, nós temos pessoas dedicadas, né? E nós temos dentro do nosso plantão com um projeto que é do governo do estado, que é a Sala Lilás. Perfeito. Então, se essa vítima, ela não quer falar com um homem, ela quer falar com uma mulher, entra-se na Sala Lilás, abre-se uma televisão assim, e ela tem um contato direto com uma delegada que está na capital. E essa delegada vai ouvir essa mulher com atenção de mulher, certo? Perfeito. Que o homem também, nós temos homens maravilhosos que atendem, mas nós temos esse amparo Maravilhoso. que é para, assim, vamos dizer, não deixar a vítima Então, não desamparada. estamos desassistidos. Não, tem Perfeito. essa sala lilás. Ah, que notícia linda. E já estava Eu lá. quero conhecer. Nossa, pode conhecer. Fiquei Nós feliz com essa até notícia. demos uma revitalizada ontem nela. Maravilhosa. Parabéns. E muitas vezes essa mulher que já está ali em razão de uma violência causada por um homem, é difícil para ela, né? Falar também com um homem, para se abrir, para compartilhar, falar das emoções dela, não é culpa dessa vítima, né? Ela quer ser ouvida e acolhida por outra mulher também. Eu acho que existem muitos homens com empatia e mulheres com empatia e mulheres sem empatia e homens sem empatia, né? Então, mas enfim, mas se essa vítima tiver essa vontade de falar com uma representante da Polícia Civil do sexo masculino, ela não vai falar aqui
pessoalmente, mas vai falar virtualmente. E nós sabemos, olha, aqui se eu entro direto com uma pessoa, através, um vê perfeitamente o outro, a fala. Eu brinco que a única coisa que a gente não sente é o cheiro da pessoa, né? Porque o resto é aquele ser humano que está ali, não em corpo presente, mas está presente. Tecnologia nos permite e isso que a doutora está falando é muito coerente. Porque essa moça que eu recebi ontem, ela estava resolvendo um problema com o meu assessor e ela insistiu. Eu preciso falar pelo menos 1 minuto com a vereadora. E foi quando ela conseguiu abordar o assunto do problema do casamento dela, da violência. Até então, ela não tocou no assunto com o assessor. Então, você vê que as mulheres querem sim, elas precisam sim desse acolhimento de uma mulher. Por isso é importante as mulheres tomando a posição profissional. E não só isso, né, vereadora? A senhora tem essa bandeira, né? Sim. Ela sabe que se ela falar com a senhora, ela vai ter uma solução. Sim. Então, assim, a gente sempre quer falar com quem resolve o problema da gente, né? Exatamente. acolhida, né, bem recebida e acolhida. A gente tem também uma outra política pública já em funcionamento que envolve a saúde, que é a distribuição de absorventes para as meninas, né, para uma questão realmente de dignidade. Social, né? Vereadora e você também que está aí à frente, fazendo atendimento em posto de saúde, essa política pública, ela tem funcionado? Porque muitas meninas deixavam, inclusive, de ir à escola em razão do período menstrual. Sim, tem funcionado sim. Tem que ter as regras lá, o número certo de ganho por mês, tem que se encaixar o quadro solicitado. Mulheres que sem teto também, que ficavam usando paninhos ou outras coisas, todas elas estão sendo atendidas e essa política já está funcionando. Posso fazer uma pergunta para a senhora? A senhora que é ginecologista. Sim. E a situação do coletor? O coletor é super bom, mas ele é inacessível para grande parte do público. Ele custa cerca de R$70, R$80, 69. Não é todo mundo que pode comprar e ter isso com ela. Mas seria uma ótima opção. Seria a melhor opção. Exatamente. Mas ao invés Eu descobri o coletor menstrual com 45 anos. Lamentável. Né? Hoje eu tenho vida, hoje eu vou pra praia, hoje eu tenho total liberdade. Hoje a menstruação não passou a ser meu pânico mais. E eu fico muito assim, porque eu vejo várias questões. A ambiental. Perfeito. Porque os nossos mods, quer queira, quer não, eles demoram muito tempo para se dissolver. Mais de 100 anos. Então, assim, se a gente tivesse muito essa bem avaliado, situação... eu não pensei nisso. Perfeito. A única coisa que não pode associar o coletor com o DIU. Ele faz uma pressãozinha e às vezes ele pode deslocar o DIU do lugar. É algo que eu não sabia também. Só essa associação que não está combinando. Eu, como já me deixaram laqueada, eu posso usar meu coletor. A senhora tem quantos anos? 47. Com uma bebê de 3 anos. Agora, economicamente não falando... parece, hein? Obrigada, você também não, viu? Desculpa, no fim eu fui indelicada, mas eu sei que a gente não liga pra... A gente não a gente já superou, né? Não tem problema com isso. Hoje eu tenho a gente que se cuida, a gente que luta. Imagina, é orgulho a gente falar, né? Ela falou a idade dela pra mim, eu falei... 53, perguntei agora. Maravilhosa, uma mulher maravilhosa. Agora, economicamente falando ainda da distribuição de absorventes, o custo do coletor é um pouco mais alto, mas se considerarmos que a quantidade de absorventes é muito maior. Sim. Não compensaria uma coisa a outra? Seria bem viável. Seria um bom estudo. Muito mais econômico. Para a política ver. Porque um coletor, você usa ele, em média, dependendo do coletor, ele dura anos. Dura. Eu faço um descartável que dura 3 meses. Muito mais barato do que você comprar um pacote de absorvente. Sim, ficaria mais viável. É mais viável, mas acho que não há muito interesse, né? A população brasileira também, eu vejo isso no consultório. Quando eu fiz o estágio na Europa, a coisa mais normal do mundo era elas usarem pílulas anticoncepcionais pela vagina, usar DIU, usar as coisas pela vagina. A população brasileira não tem muito esse contato, esse autoconhecimento, sabe, doutora? Elas gostam tudo assim, que seja pela boca, que seja pelo nariz, que seja por fora. Quando fala de enfiar, elas... Não, eu quando conheci me deu pânico. Eu falei, como é que eu vou lidar com isso? Mas depois que você aprende, se tiver instrução, orientação,
você nasce de novo, é vida. A cultura moderna é mais, eu vejo, sabe, que eles são mais apegados, essas coisas mais internas. A gente, no Brasil, um país em desenvolvimento, a gente está chegando lá. Eu vejo que cada vez mais eu consigo prescrever os anéis vaginais como forma de anticoncepção. O de hoje em dia eu insiro muito mais que eu inseria 25 anos atrás. Mas a população brasileira, os países em desenvolvimento, eles são menos, assim, vaginalistas, eles são menos de introduzir, sabe? Eles gostam mais das coisas por fora, do remédio que engole, mas eu acho que a tendência é que vai melhorando e a gente vai ficando mais desenvolvido e querendo usar mais essas coisas mais modernas. Hoje as mulheres já podem fazer essa opção de método contraceptivo. A vereadora falou, né, que já saiu ali laqueada. Então, para fazer essa escolha, como que é a procura desses métodos? Hoje em dia os métodos contraceptivos estão muito mais acessíveis, até mesmo no SUS, em Taubaté, lá na Casa da Mãe Taubatiana, tem um ambulatório de planejamento familiar. Eles colocam DIU de cobre, eles fazem vasectomia, eles fazem laqueadura. E a lei que antigamente tinha idade mais altas, eles abaixaram as idades das mulheres para optar pela laqueadura. Antigamente, o parceiro precisava assinar. Sim. Eu quero que a minha esposa laqueie junto com a mulher. Hoje não mais. Hoje em dia, a mulher assina, Perfeito. a idade diminuiu, a mulher decide, porque é no corpo da mulher, da próxima própria mulher. Maravilhoso. É mais uma conquista, né? É mais uma conquista. Uma grande conquista. Sim. Olha, nós já estamos quase chegando ao fim aqui do nosso programa, mas antes eu queria fazer uma pergunta individual que as três respondessem para mim. De que forma as mulheres podem apoiar as outras mulheres e de que forma a sociedade como um todo pode apoiar essa mulher? E como sociedade, eu digo homem, empresas, poder público, para que a gente realmente se fortaleça. Olha, eu acredito que seja através da informação. Eu sou da área da comunicação. Quando falo em comunicação, brilha meu olho. O que falta no nosso mundo é o que falta no nosso país. A comunicação, a orientação, a instrução. Se eu tivesse hoje um poder da caneta, eu teria pontos de locais de instrução para a população, seja jurídica, seja ginecológica, seja emocional, seja de segurança pública, seja de políticas públicas. Hoje o que falta é informação. Você vê esse podcast que nós ficamos aqui agora 40 minutos, quantas informações maravilhosas e quantas mulheres que estão nos assistindo agora vão se descobrir em vários pontos que nós colocamos. Essa sala lilás que a doutora colocou, que nem eu mesmo sabia, Nem eu. o próprio coletor menstrual, o que a doutora Daniela acabou de falar sobre essa facilidade de você poder fazer a laqueadura, de você poder usar o DIU. Olha, em 40 minutos, eu cobro isso da mídia, eu cobro isso da prefeitura, eu cobro isso da sociedade, mais informação para a população, porque 70%, doutora, dos munícipes que vêm até mim clamando por um socorro é só orientação. Eles até falam, eu gosto da vereadora Vivi porque ela atende a gente, ela explica, às vezes ela nem pode resolver, mas ela me ensinou o caminho. Eles amam, eles clamam por isso. Então, eu deixo a provocação não só para o poder público, como toda a rede de comunicação, toda a polícia, toda a população que hoje tem mais instrução, que possa fazer uma colaboração com isso, da gente levar a informação. É impressionante como uma fofoca, uma mentira, um fake news, você consegue disparar e alcançar tantas pessoas. E é impressionante como uma informação tão produtiva, tão maravilhosa como essa, as pessoas têm preguiça de compartilhar. Então, eu queria deixar essa provocação para a sociedade, principalmente de Taubaté, que possam, inclusive, levar o nosso podcast, espalhar para todo mundo, porque hoje daqui saíram informações maravilhosas. Eu vejo desse jeito. E para a senhora? Eu concordo plenamente com a vereadora, tanto é que o nosso projeto que nós andamos aqui pelo DENTER 1, né, que é o Vale do Paraíba e Litoral Norte, se chamava Núcleo de Orientação às Vítimas de Violência Doméstica, que tudo se baseia, você tendo conhecimento dos seus direitos, você consegue cobrá-los. Então, a maioria não cobra porque não sabe, não tem conhecimento. Agora, uma coisa que todos nós podemos fazer, sem uma amplitude pessoal, é o não julgamento, né? Porque a gente julga muitas questões. E a gente, mesmo assim, hoje em redes sociais, muita coisa acontece e a gente ouve ali
e não sabe a realidade dos fatos. Sabe as duas partes, né? Então, muita imagem de mulheres foi denegrida através também das redes sociais. Então, a gente ter esse não julgamento, a percepção de pensar, será que realmente isso é isso? Não é? E assim, dar as mãos mesmo, a empatia, o que a mulher tem no seu coração, que é o amor incondicional, a gente ter isso umas com as outras. Perfeito. Eu acho informação fundamental, não julgamento, acolhimento. Acolhimento, a gente precisa se acolher, a gente precisa, é isso que eu estava pensando, andar de mão dadas, independente se é homem ou se é mulher, todo mundo junto, porque juntos a gente fica forte, não é mesmo? Amparo, vamos amparar uns outros, né? Eu costumo dizer, mais amor, por favor, não é mesmo? Lindo. Eu acho que isso ia resolver grande parte dos nossos problemas. Bom, então eu agradeço mais uma você, vez. como mulher, opina pra gente. É verdade, Poxa, maravilhosa. Olha, eu acho que talvez se tivéssemos mais momentos como esse, na televisão, no rádio, nos jornais, na internet mesmo, que as mulheres fossem ouvidas, que as nossas ideias pudessem ser compartilhadas, né? Hoje nos reunimos aqui para falar de protagonismo da mulher e a gente aprende tanto ouvindo as histórias, a experiência de vida, tudo que as outras fizeram, né? Então, esse é um dos meios da gente aprender também. Um deles é com a nossa própria vivência, o outro é aprendendo e escutando. Então, se eu tivesse que, no momento, desejar algo, principalmente para esse ano aí, seja mais momentos com mulheres falando e sendo ouvidas. A informação, inclusive, é uma ação preventiva, né? Sim. Informação é poder. Então, eu agradeço a vocês mais uma vez por terem aceitado o nosso convite hoje aqui, falando de protagonismo da mulher. Esse episódio vai ao ar no Dia da Mulher, no dia 8 de março. Vai ficar disponível aí, passando na nossa programação da TV Câmara, canal 4.2, também no YouTube. E eu espero que muitas mulheres tenham a oportunidade de acompanhar o nosso bate-papo. Agradecemos o Parabéns a convite. todas as mulheres. Feliz Dia das Mulheres para todos nós. Muito obrigada. Obrigada. Esse foi mais um episódio do Resenha Podcast. Eu te encontro durante a programação. Muito obrigada pela sua audiência e também pela sua companhia. Até mais.